So box. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e hoje estou aqui com Denis Augusto. Eu acho que poderiam adiar esse regulamento novo pra mais um ano, assim, pra gente ter pelo menos mais um ano de bagunça, né? Eu concordo plenamente com você. O GP da Áustria nos trouxe polêmicas, McLaren forte de novo e o Verstappen mostrando que não é tão infalível assim. Vambora pra pauta. Bora lá. Então tivemos o pódio da Sprint, que foi um final de semana sprint, né? Tivemos Verstappen, Piastri e Norris. A sprint foi bem qualquer coisa, assim, depois da disputa, né? Começou com uma disputa muito boa entre o Verstappen e o Norris. O Piastri ultrapassou o Norris de uma forma muito bonita, inclusive, nessa brincadeira. Mas fora isso, foi bem não aconteceu nada, não teve nada de muito diferente. É aquela velha história, né? Interlagos estraga a sprint, né? Porque acontece as coisas aqui, o cara fala, não, vai acontecer em todo lugar. E não é bem assim, entendeu? Tivemos sprints legais na Áustria? Já, tivemos, lógico. Mas, não, cara, a sprint não é legal, velho. É foda você falar isso. A gente está falando isso aqui, né? Mas, velho, sprint é chato, velho. Tivesse pelo menos uma troca de pneus na sprint, uma só. Tipo, fosse obrigado. Não, mas o pneu, vou largar de pneu duro. Vou conseguir fazer sprint inteiro com pneu duro. Aí, tipo, foda-se, entendeu? Lá, faz a questão pra ter o fator da troca de box. Cara, só se colocar uma troca de box na sprint, mesmo que seja 10 voltas, sabe? Já ia dar alguma coisa, entendeu? Você fazer uma micro corrida ali com todas as variáveis. Porque a gente sabe muito bem desse fim de semana, né, Aninha? Que quando você coloca um pit stop num momento que não é muito bem executado, pode dar problema, né? Muda muita coisa, não é mesmo? Quantidade de pit stops muda muita coisa. Um pit stop mal feito muda muita coisa. Então, realmente. A Áustria e o Brasil, eu acho que são as melhores pistas para ter sprint. Já que é uma realidade, né? Então não adianta a gente ficar chorando, é uma realidade, ponto. Porque são pistas curtas, né? De fácil ultrapassagem. Botam mais DRS, enfim. Tem pontos de ultrapassagem bem claros, então você consegue brincar um pouquinho mais. Agora, não significa que seja de fato bom. A batalha do Verstappen e do Norris foi legal. O Norris foi bem garoto. O Norris tem se mostrado ainda bastante garoto, apesar de já estar na Fórmula 1 desde 2019, tá? Sim, ele deu mole. É bom que ele sabe que ele deu mole. Ele precisa aprender a usar essa autocrítica pra melhorar e não pra só se bater. Talvez ele se bata um pouquinho demais. Ele tem que se criticar sim. Eu acho que isso é fundamental. Não dá pra ser Max Verstappen da vida que nunca erra na vida. Mas ele precisa saber como usar essa crítica pra melhorar. Acho que ele foi melhor um pouquinho na corrida, sim. Que ele foi mais atrevido, então melhorou. Mas há pontos de discussão. Falta afinar um pouquinho, né, o menino. Você já sente que ele está sentindo mais, ele tá mais mexido. Tá. E isso é muito importante. Acho que depois do fim de semana ele ficou mexidaço, né? Que acabou com a amizade ali, né, enfim. O pódio da corrida foi Russell, Piastri e Sainz. Eu quero destacar aqui, antes da gente entrar na polêmica do final de semana, Piastri 2 P2 no final de semana, se mostrando um cara bastante consistente. Sim. A ultrapassagem dele no Norris e a ultrapassagem dele no Sainz foram incríveis. Ele não foi P2 de sobra só, não. A do Paris... A do Paris. Do Paris. Do Paris. A do Pérez também foi legal. Mas é que a do Pérez não conta tanto, porque é o Pérez, porque é o Pérez. Enfim. É isso, eu ia falar isso. Os dois da McLaren, sim, estão faltando uns afinamentos, assim, mas o Piastri, ele mandou bem esse fim de semana, mas na hora de classificar, ele tem que melhorar um pouquinho, né? Ele tem que ser um pouquinho mais decisivo na volta lançada. Se ele fosse, talvez, um pouquinho melhor nesse ponto, ele não precisaria fazer corrida de recuperação. É o que a gente sempre fala do Bottas, o que a gente sempre fala do Pérez, e serve em certo ponto pro Piastri. Só que o Piastri, a diferença é que ele parece ter um futuro melhor, sabe? O Piastri 1 tem um teto de desenvolvimento muito mais alto do que o Pérez, né? Sem dúvida. Afinal, né? É muito novo na Fórmula 1. Mas eu acho que o Piastri tem um componente diferente. O Piastri vai mal na classificação arriscando. Ele tem o mesmo componente do Leclerc. Quando acerta, ele vai absurdamente bem. Absurdamente bem. Porque ele é muito rápido em uma volta. O problema é que ele ainda está errando demais. Mas eu acho que isso é algo que ele vai aprender a dosar. Quando ele arrisca e quando ele não arrisca. Porque eu não vejo ele sendo o Pérez,
que é lento. O Pérez não erra. Tipo, foi na brita e aí teve a volta deletada. Como foi o caso do Piastri esse final de semana, que ele saiu por muito pouco. Muito pouco. Foi tipo um fio de cabelo que ele saiu da pista e teve a volta deletada. Foi Imola, né? Que ele também teve volta deletada. Sim. Não foi na Espanha que o Piastri errou ali? Isso, o Piastri errou na Espanha, também. Exatamente. O Pérez é lento. Ele não erra. Aquela questão, né? O Pérez é constantemente errático, o que é a tradução de ruim, né? Então é por isso que nossa, por que o Pérez é tão lento? Porque ele é ruim, entendeu? É isso, desculpe os nossos... Tem apoiador que é muito fã do Checo, mas a verdade é essa, cara, assim, ele deixou de ser clutch há muito tempo, assim. E o Piastri não, o Piastri é rápido, se ele arriscar um pouco menos, ele bota voltas que ele classifica na frente do Norris, ou classifica logo atrás, tipo, colado, né? E quando ele tem uma volta deletada, acontece alguma coisa, não é porque ele foi lento, é porque ele forçou demais. É a questão de análise de risco. O Russell sobrou pra ele a vitória no final de semana em que ele foi extremamente consistente, então merecidíssimo estar onde estava. Sim, sim. O Russell, ele tem uma questão de... Ele é um cara que ele vai muito pro mata ou morra, saca? Ou ele acerta muito a mão, ou ele erra muito a mão, assim. E isso é legal pra quem assiste, entendeu? Porque é interessante você ver ele ir muito por esses pontos, assim, mas pra ele acaba sendo ruim, porque você pega o exemplo de Singapura, por exemplo, que ele tem aquela batida bizonha lá, tentando perseguir naquele rolê que o Sainz fazia com o Norris lá. Uhum. Então, quando dá errado legal pra ele, assim. Mas, ultimamente, a moeda tem caído pra cima pra ele. Isso é legal, que o nosso boneco Josias aí tá se divertindo. Digamos assim, ele tá fazendo jus ali de estar naquela posição de destaque na Mercedes agora que o Lewis vai sair. Lewis, que esse fim de semana também, depois da questão da punição da linha ali, foi de férias, né? Ele só empurrou o carro até o final. Mas, enfim. Ele conseguiu, não sei exatamente com peça de quem, mas teve uma peça que bateu no sidepod dele, abriu um buraco no sidepod. Aí foi realmente, literalmente, levar o carro até a linha de chegada. Keep pushing, man. Still arise, man. Só isso. Eu acho que você tem um componente importante que ajuda ele, que é o fato de o carro não ser mais um completo trator, né? O carro tem mais equilíbrio, pode não estar super rápido, mas é um carro que tem mais equilíbrio, então ele consegue arriscar mais, cometendo menos erro. Então está ajudando ele pra caramba, que ele tá conseguindo mostrar o que a gente às vezes via, né? Os brilhos que a gente via na Williams, o brilho que a gente viu no Sakir 2020. Então a gente consegue rever esses brilhos que estavam razoavelmente apagados porque ele estava cometendo muitos erros. Provavelmente porque ele estava forçando demais um carro que não aguentava. E também é que entra nisso a evolução da Mercedes também, porque eu acho que a Mercedes agora, desde a mudança da regra, ela tá com um carro que ela sempre esteve acostumada a ter, que é um carro equilibrado, um carro que eles sabem onde vai, onde começa e até onde vai. Uhum. Entende? E que, tipo, desde o negócio do zero pod lá, eles não tiveram nem perto disso. Sim. O carro não é tão rápido, o carro não anda na frente igual as McLarens e as Red Bulls, e até em alguns casos a Ferrari. Não, mas é o perfil de carro que a Mercedes consegue mandar bem, assim, consegue controlar bem. Isso desde antes do Hamilton ser o heptacampeão, né? Aquela Mercedes lá do comecinho, lá, o pós-Schumacher, assim, já era assim, pô, um carro que eu sei o que ele faz, de onde ele vem, pra onde que ele vai. Então, esse carro tá parecido nesse momento desse jeito. Eu acho que isso que tá ajudando também a Mercedes conseguir o que ela tá conseguindo. Sim, concordo plenamente. E, bom, o que fez o Russell receber esta vitória, né, de lambuja foi a grande polêmica do final de semana, que foi a batida entre Verstappen e Norris na disputa da liderança da corrida, né? Como a gente falou, na sprint já tinha tido uma disputa legal, que o Norris acabou dando mole e perdeu, inclusive, o segundo lugar, né? A disputa continuou no final da corrida, porque o Verstappen fez um pit stop e a Red Bull teve um final de semana péssimo de pit stops. A Red Bull fez um pit stop com o Verstappen de mais de 6 segundos. Ele, que tinha uma vantagem de 7 ou 8 segundos, ficou com o Norris na bunda dele. E tem uma coisa que acontece com a McLaren, que é exatamente o contrário do que acontece com a Red Bull. A Red Bull começa a corrida com um ritmo alucinante, que ninguém chega. Sim. Tanto é que o Verstappen sempre abre muito, né, quando ele tá lá na frente. É o famoso vai com o pé no lustre, né? Com tanque cheio, a Red Bull tem um ritmo
absurdo. A McLaren faz exatamente o contrário. Ela tem um ritmo bom, não é um ritmo ruim, nem um pouco ruim. Ela tem um ritmo muito bom com o tanque cheio, mas quando baixa o tanque, ela fica um foguete. E aí ela chega e fica mais rápida que o Verstappen. O que estava acontecendo é que o Verstappen abria, né? E aí não adiantava a McLaren estar super mais rápida no final, porque não chegava, né? Não chegava a tempo de poder passar. O que aconteceu nesse final de semana, que foi o que aconteceu também em Miami, se você parar pra pensar, é que teve um fator que tirou a vantagem do Verstappen. Sim. E aí a McLaren pôde brigar. Tem algumas questões que a gente tá vendo que a Fórmula 1 está nos ensinando nos últimos anos, que é o seguinte. Tipo, como que a gente vai bater Red Bull? Primeiro passo, um carro que consiga competir com a Red Bull. Beleza? Beleza. A McLaren tem? Agora tem. Aí você chegou no Red Bull, vem o segundo passo, que é o quê? Você ter uma equipe que consiga bater de frente com a Red Bull. A McLaren tá derrapando, tá reaprendendo a disputar na frente? Tá chegando lá. E aí quando a equipe desliza, entra o terceiro passo, que é o quê? Você ter um piloto pra bater de frente com o Max. Então, tipo assim, primeiro passo nessa corrida foi que eles têm um carro que bateu de frente com a Red Bull. Segundo passo, com o erro da Red Bull, igualou porque as equipes chegaram. Aí você tem o Max com o Lando. Já aconteceu isso outras vezes também. Quando a McLaren acertou no nível que a Red Bull acertou e tiveram Lando e Max de novo. Só que aí entra as questões que a gente vai falar, muito provavelmente nos próximos 58 minutos, do Max Verstappen e de limites que o Max Verstappen coloca em sua pilotagem. E aí que foi, porque assim, essa questão, pô, o Max, eu acho sim que ele é longe, hoje, a Fórmula 1 atual, não contando a história, mas no momento, o melhor piloto do grid. Sim, nossa, sem dúvida. Só que o Max, ele tem uma questão, tipo, de... E vocês lembram que eu falei isso lá... A Aninha lembra que eu falei isso lá atrás. Pô, uma corrida disputando com o Norris. Pô, legal, bacana, divertido aí. 2 corridas? É, legal, mas esse cara tá chegando demais. Depois de 6 corridas, Aninha, o Max já acabou. Aquele quadrinho do top 3 de amigos, eu acho que ele já cortou o nome do Lando ali, né? Porque, assim, não tá mais legal disputar. Então, assim, o Max, ele é extraordinário, Só que ele também tem essas questões de... E aí que eu queria até trazer aqui pra ouvir primeiro a Aninha antes de falar, que é as questões do perfil de piloto e do que foi permitido ao Max fazer com o perfil de piloto dele. Assim, de questões de punições e tudo mais de postura na pista e tal. Porque... Muito se fala assim, pô, o Max é sujo, assim, mas será que ele é sujo porque ele tem um perfil sujo ou será que ele é sujo porque a Fórmula 1 deixou ele ser sujo, entende? Aqui tem muitos pontos, a gente trabalha com muito cuidado, sim, mas digamos assim que o que teve nessa prova aconteceu muito pior em 2021, mas muito pior em 2021, entende? Então, assim, a gente espera ver o começo de uma coisa que a gente teve lá em 2021 que não teve mais, que aí depois foi só velocidade de cruzeiro pro Max até agora. E agora, como é que vai ser com o Max? O Max sozinho, como equipe, porque se a porca torcer o rabo daqui pro final do ano e a McLaren chegar forte com 2 pilotos, a Red Bull tá sozinha com o Max para disputar título e tudo mais. E o Max sozinho com uma equipe totalmente caótica lá dentro e com um carro que não é o RB19, como que vai ser essa disputa dele com os McLarens? Uma coisa é clara, o Verstappen sempre defendeu movendo na freada. Essa regra de que não pode mover na freada foi criada por causa dele. Porque quando ele entrou na Fórmula 1, ele fazia isso direto e era extremamente perigoso. Inclusive, nesses últimos 2, 3 anos, isso aconteceu algumas vezes e não foi punido. Por exemplo, o Sainz versus o Leclerc em Monza. O Sainz é outro que sempre defende movendo na freada ou, tipo, no limite do limite disso. Mas não estava sendo punido. Até porque, numa disputa entre pilotos, né, da mesma equipe, a equipe não vai lá procurar a FIA pra punir o piloto, né? Por favor. Só que assim, isso estava passando. Dessa vez não passou. Não passou porque a consequência foi gritante. A punição não foi injusta, tá? A punição foi justa. Dentro do que é a tabela da parada, foi 10 segundos pra quem causa uma colisão. A punição foi justa. Ele causou uma colisão, ele tomou 10 segundos. Só que o carro tava tão à frente, né, ali, acho que foi P6 que ele terminou, né? Tipo P5, acho. Que ele não perdeu a posição. Mas, falando em... Como é que eu vou dizer? Tem uma lista de punições, né? E cada situação ganha uma punição. Essa é a punição pra causar um acidente, tá? Agora, como a FIA vai começar a tratar essa questão depois disso, aí vai ser outros 500. Pode ser que eles façam um briefing com os pilotos e falem, gente, não dá pra ficar movendo. Se começar a mover, vocês vai tomar punição por mover na freada. Porque eles ganham bandeira, né? É tipo track limits, né? 1, 2, 3, na terceira é que pune, né?
Mas assim, quase não tava rolando essa chamada. Só que agora aconteceu um negócio sério. Então vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. O Verstappen tem uma outra questão. Tem a questão que você falou de que a própria Fórmula 1 deixou muito correr. Então, se a Fórmula 1 deixa correr, ele vai poder fazer. Ponto. Mas também tem a questão de que a passada de mão na cabeça dele, dentro da equipe, é surreal. O rádio da equipe dizendo pra ele que quem errou foi o Norris, o Horner falando que quem errou foi o Norris, eles não assumem erro. Nunca assumiram. Red Bull nunca assumiu. Verstappen muito menos. E isso prejudica. Porque se o cara nunca acha que tá errado, ele vai melhorar como? Neymar! Eita, espirrei. É que não é Neymar, né? I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. A situação foi Verstappen na frente, Norris atrás, tentando atacar. Depois de 4, 5 tentativas, o Verstappen moveu na frente de novo, porque em todas as vezes ele moveu, na freada, a ponto de abrir tanto na curva que o Norris ficou sem espaço e eles colidiram. E eles se bateram, furou o pneu, etc, etc. O Verstappen voltou pros boxes, conseguiu trocar. O Lando, eu acho que tentou voltar rápido demais e aí quebrou a suspensão e ele não conseguiu voltar. Sim. Eu acho, apesar de a culpa ter sido todinha do Verstappen, a punição ter sido completamente justa e ter sido bem canalice, o Lando podia ter evitado. Dava pra ele evitar. Ele tinha espaço de zebra pra evitar e ele era afobado pra cacete. Ele tava muito afobado. E assim, em termos que corrobora com isso, é porque ali o Lando também foi punido. Ele também tomou uns segundos ali. A primeira sai a punição dele, depois sai a punição do Max. Por causa daquilo ali. Ele tomou punição por track limits, na verdade. Na verdade, a FIA podia ter evitado esse problema. Porque a punição do Norris de track limits tinha que ter vindo há muito tempo. Muito antes. Porque ele já tinha passado os 3. E a FIA deixou correr, porque tava uma disputa maneira, né? A FIA deixou correr, enfim, terminou do jeito que terminou. Talvez se os comissários tivessem dado a punição do Norris por track limits antes, não tivesse chegado nesse ponto. Porque aí, ele com track limits, talvez o Verstappen segurasse um pouco a onda, deixasse ele passar e ficasse no DRS. Porque aí, foda-se. 5 segundos ele ia ganhar a corrida de qualquer maneira. Talvez o Verstappen fosse um pouquinho mais estratégico. Só que nessa situação, ele tava desesperado. Logo depois do pit, ele já tava errando. Logo depois do pit ruim da Red Bull, travadona lá. Ele tava travando roda, ele tava fazendo um monte de merda. Ele tava errando pra cacete. Por quê? Porque ele tava desesperado, porque ele sabia que a McLaren tava vindo forte atrás dele. Então, Verstappen, sob pressão, não é infalível, como criou-se um mito incrível sobre Verstappen. Ele continua sendo o melhor piloto hoje no grid, e assim, de longe. Mas ele erra. E, sim. Digo mais, não acho que ele seja dos melhores em disputa, de fato. Wheel to wheel, né? Disputa roda a roda. Ele não é dos melhores pilotos. Ele é muito rápido, ele é agressivo pra caramba, mas o roda a roda dele é questionável. Eu acho que o Max, ele é melhor atacando do que defendendo. Sim. Eu acho que ele defende muito agressivo, ele ataca primorosamente bem, agressivamente, de uma forma sempre muito inteligente. Mas a defesa do Max ainda é muito, digamos assim, capenga. Porque se você olhar o perfil do Max como piloto, ele não teve tantas questões na construção de piloto dele na Fórmula 1 como defensor. Ele é sempre o cara da Toro Rosso, que faz o que dá no carro e dá umas atacadas lá, e na hora de dar defendida, você lembra que o Galvão sempre falava, né? Esse Max é um perigo, esse menino... Então, assim, ele sempre teve um perfil de atacante, porque ele vinha de uma equipe pequena que não mostrar serviço. Aí só pra Red Bull, a Red Bull até colocar em parelho com a Mercedes, era sempre a equipe que ia buscar alguma coisa, que ia atrás do tático, assim, que... só lembrar aquele GP de Silverstone lá, da pandemia lá, que a Red Bull dá um nó tático na Mercedes e ganha com o Max atacando muito bem as duas Mercedes lá. E aí a gente tem 2021, que é um capítulo à parte. Tem vários zebras altas, tem vários box que só falam de ataques e defesa do Max, entendeu? E aí a gente chega nesse ponto que, assim, o Max começou a ser atacado agora, de novo, depois desse tempo. Então, assim, vamos ver como vai ser a defesa do Max. Porque, cara, o Max ele tem um negócio que ele é malandro. Porque, assim, você pode fazer só um movimento na defesa. Não sei se você vai conseguir entender comigo tentando explicar. Aí tá, vamos supor que eu tô segurando o celular pra explicar, imaginando pra você.
eu tô com as duas mãos retas aqui segurando o celular. Vou fazer uma defesa. Vamos supor que eu vou defender pra direita. Eu viro meu celular pra direita, assim, entendeu? Igual eles fazem na câmera on-board. Virei com a direita e coloquei meu celular 90 graus. Aí, na hora de... Pô, mas se eu fizer isso, eu vou jogar pra fora da pista. Vou pra parte de dentro da pista, assim. Eu vou suavemente voltando o meu celular pra posição horizontal, tirando 90 graus. Só que o Max, na hora que ele volta o celular... o volante... na hora que ele volta o volante pra posição do horizontal, a mão de esquerda dele abaixa um pouquinho a mais, entende? É muito sutil, assim, porque ele joga com tudo pra dentro e ele vai voltando, assim. Nisso que ele volta um pouquinho a mais, e aí que ele faz o segundo movimento. Só que o segundo movimento ele é tão sutil, mas tão sutil, que você não percebe, assim. Você acha que... E aí, acontece o quê? Que ele bate no Norris na parte de fora, que o carro, ele vira com tudo pra direita, ele vai voltando devagarinho, assim, e aí ele vai fechando pra esquerda, assim, sabe? Ele tá reto, só que o reto indo pra direita porque ele pesou um pouquinho a mais a mão na esquerda e o carro foi pra esquerda, assim. Ele é muito safado, sabe? Ele faz um movimento rápido, assim, você não percebe. Mas o normal dele não é normal. O normal dele é sempre puxando um pouquinho mais pra esquerda, assim. Ou pra direita, dependendo do lado da curva. Você vê aonde o carro dele ia. Porque, assim, se ele não bate no Norris, ele ia pra fora. Ele ia reto. Sim. O Norris foi tipo carro de bate-bate, sabe? Ele bateu e voltou pra pista. Porque a direção dele, ele abriu tanto pra esquerda que ele ia pra fora da pista. Ele não ia fazer a curva. Ou seja, ele desistiu de fazer a curva. Por que ele é punido? Eu acredito, tá? Porque claramente ele desiste de fazer a curva pra defender do Norris. E isso você não pode fazer. O cara tem que fazer a curva. Ele precisa fazer a curva de uma forma defensiva? Ok. Mas ali ele claramente desistiu de fazer a curva. Só que aí você tem duas coisas nesse lance e nessa disputa desse ano, que eu acho que vai ser a disputa do ano, tá? Você tem um Verstappen que não é maravilhoso defendendo, que não está acostumado a defender e que é safadinho defendendo, vamos botar assim. Exatamente. Com o Norris que tá aprendendo a atacar pra ganhar uma corrida. Exato. Nossa, foi cirúrgica, Aninha. Aprendendo a atacar, porque o Norris, cara... A gente sempre fala assim, não, senhor Max, pode passar por mim aqui, tudo bem. Aqui. A gente sempre criticava nisso. Essas últimas 3 provas, que era o ponto que eu falei lá atrás, ele tá mexido, ele tá aprendendo, porque meio que talvez o Norris descobriu que ele tem que atacar o Max, entendeu? Que ele tem que se defender. Pois é! Eu acho que foi cair a ficha dele agora, entendeu? Que tipo, poxa, então eu tenho que atacar meu amigo na pista? Cara, o que ele falou na entrevista, né, do tipo, porque eu não esperava isso dele. Meu amigo... Olha só, numa disputa, você tá num esporte extremamente competitivo. Amigos, negócio à parte. O que acontece na pista, fica na pista. Pra começar assim, pra primeiro de conversa, se você quer manter alguma amizade no paddock, isso eu acho que tem que ficar muito claro, aconteceu na pista, ficou na pista. Porque senão acabou. Sim. 2, ninguém ali vai deixar de lutar por uma posição. Só ele fazia isso com o Verstappen. Tipo, não é minha luta, eu vou deixar ele passar, entendeu? Eu vou seguir meu delta aqui. Vou seguir meu delta, exatamente. Ele que fazia isso. Assim, ninguém faz, a não ser que, sim, seja uma coisa assim, muito fora, sabe? Tipo, você sabe que você tá completamente fora de possibilidade de segurar aquele cara, ok, tipo, tem um delta de pneu e tudo mais, tem umas coisas que, assim, não tem jeito, aí é análise de risco, né? Mas fora isso, todo mundo dá batalha, né? Sim, pô. E ele não, ele sempre deixou passar. E aí, ele falou 2 coisas em entrevista que eu fiquei assim, cara, não é possível que você seja ingênuo, inocente desse ponto. Eu não vou usar a palavra que eu estou usando fora do podcast porque é feia. Mas assim... Fala pra mim. Eu coloco o bip. É um Entendeu? Como é que você pode achar? Ele vira e fala, não, porque ele tá liderando o campeonato, ele não precisava defender daquele jeito. Ele não precisava defender assim. Sim. Meu amigo, não existe isso. Aninha, mesmo que você usou a palavra pra falar do Lando, eu uso a palavra que você bifada que eu não utilizei pro Max, que é... Entendeu? É um contra uma... Entendeu? Vai ficar... Na edição vai ficar maravilhosa essa parte que o Fábio vai colocar... Vai ficar só na felicidade do ouvinte. Entende? Mas é isso que tá acontecendo, entendeu? Tipo, todo dia, né? Um malandro e um inocente saem de casa, entendeu? Eles se encontraram na Áustria esse fim de semana. O malandro e o otário se encontraram na Áustria esse ano. Porque assim, não dá pra você achar que o cara não vai ser agressivo e não vai defender porque ele é líder do campeonato. Não é? Ainda
mais sendo Max Verstappen. Filhão, você viveu 2021, né? Você tava no grid. Obviamente, você não era o Hamilton, mas você tava no grid, filhote. Você lembra a largada de Abu Dhabi 2021? Como é que foi? Aham. Era ele, o Max e o Hamilton. Na primeira curva, assim, o Lando só faltou jogar o carro pra fora da pista. Não, eu tô com medo desses caras, deixa eles se brigar aqui. Então, tipo, o Lando, ele tá nessa questão de... Ele tá passando uma crise de identidade. Ele agora está descobrindo, olha só pra você ver, que ele pode ser um piloto vencedor. Então, assim, ele tá se entendendo agora com o perfil de piloto dele. E isso é muito legal, de verdade, pra gente ver. Só que eu acho que é um pouco tardio você tá falando de um piloto de Fórmula 1 de uma equipe de ponta. Enfim, fica a questão pra gente saber como é que vai ser, mas que carece inocência do Lando. Se ele não mudar isso e logo, entendeu? Ele vai sofrer mais um pouquinho e a McLaren vai sofrer junto com ele, né? Pois é. Norris super surpreso com o Max jogando pesado, eu achei hilário, desculpa, assim, porque assim, Norris tá na Fórmula 1 desde 2011, ele conhece o Verstappen, eles são amigos, então, ele... Não, isso conhece desde a infância, não tem aquela foto do Max grandão e ele pititico, dando a mão pro outro? Você pega Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Albon, eles disputaram juntos. O Norris um pouquinho antes, né, um pouquinho abaixo, que ele é um pouquinho mais novo só, mas a galera ali disputou junta, tava nos mesmos ciclos de kart, vamos dizer assim. Todo mundo se conhece. Sim. Então, você ficar surpreso porque o cara tá jogando pesado contigo, é uma coisa assim que, sério, me fez rir. Porque tá na Fórmula 1, só na Fórmula 1 tá desde 2019. Então aí já são 5 anos de Fórmula 1. Pra começar, já era pra estar mais safo. Menos afobado. Que eu achei Norris muito afobado. Ele tentou na mesma curva 4 vezes. Sim. Cara, se não tá dando certo, muda. Era segurar ali e tentar na 4 com DRS. Entendeu? Foi a mesma coisa que o Pérez fez com o Hülkenberg. É a galera que não sabe brincar de pique-pega de DRS, né? O Pérez tomou do Alonso aqui no Brasil e tomou do Hülkenberg na Áustria. O Hülkenberg fala que ainda tá sobrando DRS, cara. É muita humilhação pro Pérez. Puta que pariu. Caralho, o Pérez fez a mesma coisa que ele fez com o Alonso no Brasil, né? Ele passou no primeiro DRS, aí no segundo DRS o Alonso passou ele de volta. E aí terminou a corrida com o Alonso na frente. Com o Hülkenberg foi a mesma coisa. Eram 3 DRS na Áustria, né? Então, o Pérez passou no segundo DRS, no terceiro DRS o Hülkenberg passou de volta e terminou na frente. E aí o Norris, mesmo ingenuidade, se não tá rolando ali, vai pra outra curva, cara. Vai pra outra curva. Espera, segura, pega o vácuo e vai na outra curva. Que aí é lindão. Não, e o pior, assim, que se vou parar a pensar, ou continuar ali, porque todas as vezes que o Lando foi passar o Max, foi sempre naquela curva. Só que eles chegaram tão perto nessa que eles bateram, que o Lando, se ele não vai ultrapassar, ele fica cheirando a bunda do Max fazendo a curva. E na hora que ele fosse pegar na reta aquele DRS ali, que é o grandão, nossa, ele ia pegar e sobrar e ir embora, Exatamente. Saca? Se ele freia, tá? Em vez de insistir, quando ele vê que o Max tá vindo ali, freia e faz a curva na bunda do Max, que o Max ia, se ele freia, o Max ia pra fora. Pra começar. Que se o Norris freia, o Max ia pra fora. Sim. Se ele freia, o Norris dava o X. Passava assim, trocava e ia por dentro. Se isso não acontecesse, no ruim, ele tava na bunda do Verstappen, como você falou. E passava na seguinte. Só que não, ele ficou tentando na mesma curva. Na mesma curva. Com um cara que já viu que tava... Ele viu todas as vezes que ele tava movendo na freada. Então, Norris precisa, sabe, dar uma ligada, né? Se ligar, acho que tá aprendendo, vai continuar evoluindo, mas ele precisa se ligar, porque ele não tá lutando com um cara qualquer. Ele tá brigando com o Max, enquanto ele não conseguir classificar na frente do Max, né, conseguiu uma vez. Mas aí tem aquilo, a Red Bull no início do stint é monstruosa, né? E o Max passou. E também tem essa pista da Áustria aí que o Max, pra fazer classificação é um demônio, né? Ele foi endemoniado na classificação. Mas se não consegue largar na frente do Max, pra ultrapassar, vai ter que ser muito mais inteligente do que ele tá sendo. Muito mais inteligente. Sim. Mas vamos falar do outro piloto, que eu acho que o outro piloto da McLaren também merece seus parabéns. Piastrinho com 2 pódios, 2 ultrapassagens incríveis no final das 2 corridas. Quer dizer, da sprint não foi no final, né? Mas na corrida foi. A da sprint no Norris, aproveitando a briga dos dois. E a da corrida no Sainz. A ultrapassagem sem DRS no Sainz. Isso já mostra o que é a diferença de ritmo entre a McLaren e a Ferrari, tá? De leve. O Sainz que fez uma corrida muito boa, muito consistente. Não errou, ficou ali no lugarzinho dele e tal. Ia sobrar o segundo lugar. No final, o Piastri pegou. Piastri que largou lá atrás.
Foi uma ótima corrida do Piastri. Ele errou na classificação, mas ele conseguiu, sim, recuperar muito bem na corrida. Eu continuo dizendo, Piastri tem muito mais potencial do que o Norris, pra mim, e se o Norris não tomar cuidado, ele vai ser engolido pelo Piastri. Ô, Aninha, tá em cima disso que você falou, que entra o meu ponto, assim, e assim, é que a gente sempre fala, né, o teto do Piastri parece ser muito alto. Ele ainda não tá lá, mas o teto dele parece ser muito alto do que muita gente que tá, talvez até à frente dele no grid. E também, eu concordo totalmente com o que você falou do Piastri, ele, apesar das derrapadas que eu falei anteriormente, ele tá num bom ano, sim. É o segundo ano dele, tem que lembrar, é o segundo ano do Piastri apenas, entendeu? Tem pista que ele tá indo correr pela segunda vez ainda. É, porque a gente tem muito questão dessa galera que vem de Fórmula 2 e tudo mais, mas Fórmula 2 não roda o mundo inteiro. Então, tem esses pontos pra colocar também. Tipo, Américas, o Fórmula 2 nem pisa. Então, ele apanha nesses pontos. Agora, assim, falando da McLaren, pegando aqui até a declaração do André Stella, que você vai ter que falar com mais detalhes, reclamando de questão de limite de pista e falando que, tipo, se o Max tivesse sido punido em 2021, essas coisas não teriam acontecido e tudo mais. Assim, concordo, mas não sei se é o momento de trazer isso agora. Pra mim, o que a McLaren tinha que fazer? Eu sei que é cedo, a gente tá o quê? Na verdade, é meio que cedo, não. A gente tá quase chegando na metade do campeonato. A diferença da McLaren pra Red Bull... A Ferrari tá na frente, mas é meio que um momentâneo se continuar... No Firecast, provavelmente a Aninha vai falar melhor. Mas, assim, a McLaren tá com 2,68, a Red Bull tá com 3,55. E no campeonato de pilotos, o Lando Norris tá com 156 a 237. Você coloca ali a média de uns 80 pontos, ali 70 pontos pra cada disputa ali, entendeu? Tipo, 80 a 90 pontos, assim. É tirável dos dois campeonatos. Só que, assim, tem que pegar o Zac Brown, sentar o Piastri, na minha visão. Eu sei que tá cedo ainda, porque talvez o Silverstone seja um termômetro melhor ainda. Mas por Áustria e por Espanha, acho que já dá pra fazer. Pegar, sentar Piastri, sentar Lando. Seguinte, vocês dois vão ser parceiros dentro da pista. A gente vai fazer esse bundão aqui, aprender a ser piloto e disputar campeonato. E você vai ser parceiro de equipe pra gente ganhar o campeonato de construtores. Entendeu? Se a McLaren não fizer isso agora, entendeu? Tipo, sentar com essa postura, tipo, de um ser parceiro do outro, assim, e continuar nessa pegada, assim, de um parceiro do outro, eles não vencem construtores. E talvez eles consigam disputar o pilotos, entende? Porque, assim, se começar, tipo, você põe, sei lá, 3 provas de Lando em primeiro e Max em segundo, entendeu? Com o Piastri ficando em terceiro, tipo, você abre o campeonato de construtores e começa a ter uma luz no campeonato de pilotos, entende? Então, assim, esses dois têm que ser muito parceiro na pista e esses dois têm que, tipo, começar a atuar, cara, pro Lando e atacar, tipo, porque a gente vê o Max, ele ficou desesperado, cara. Ele errou, entendeu? A equipe errou. Então, se você... A gente falou, a Red Bull sangra. Esse ano a Red Bull sangra. Ano passado, não. Ano passado era o melhor carro da história. Um dos melhores da história, na verdade. Uma engenharia fodida no Nil e tudo mais. Tudo que a gente já falou ano passado. Esse ano, esse carro não é assim. Esse carro começa muito bem a corrida, mas não sabe finalizar a corrida. Então, se a McLaren não sentar a bundinha dela e agora preocupar com o campeonato, entendeu? Falar, ó, vocês dois vão ser parceiros, a gente vai pontuar o máximo que der e vai ajudar esse rapazinho aqui a disputar de verdade o campeonato. Se não fizer isso agora, cara, eles vão ver mais uma vez a Red Bull, daqui umas 3, 4 corridas só, colocar no automático e levar os dois campeonatos automáticos, sabe? A McLaren precisa fazer o que a Ferrari não fez em 2022, que é sentar os dois pilotos e definir. Sim. Tu tá na frente, então tu é primeiro piloto esse ano e tu vai apoiar o outro. Pronto, acabou. Esse foi o grande erro da Ferrari em 2022, não definir primeiro e segundo piloto, quando o Leclerc tava 60 pontos na frente. E a McLaren, pra batalhar, mesmo pro de construtores, precisa definir isso. Porque senão, perde tempo na pista com os dois pilotos disputando. Sim. E não tô falando isso por causa da ultrapassagem do Piastri em cima do Lando esse fim de semana, não, entende? É porque, assim, você dá um foco pros dois ali. Sim. E não é quer dizer que, isso aí vai minar o Piastri. Não vai, porque só pegar a própria Ferrari quando fazia isso, na época de Massa e Kimi, porque no ano o Kimi foi campeão, no outro Massa foi campeão se não fosse roubado por causa do Nelsinho. Então, assim, não mina piloto fazer isso, entendeu? Não é a vida inteira do Piastri que vai fazer, mais 12, 13 corridas pra acabar o campeonato. Ano que vem zera tudo e quem for melhor vai pra frente. Só que tem que ter um corte, tá ligado? Ó, de tal prova até tal prova, o cenário do campeonato tá assim, a gente vai definir quem que vai ser o nosso piloto principal, carro-chefe aqui, entendeu? Ano que vem, vocês se matem aí nas primeiras provas e a gente define isso lá na frente. A McLaren tem que tomar essa atitude, cara. De verdade. Não, concordo plenamente com você. O André Stella falou bastante sobre 2021, né? Nas declarações dele, comparando as abordagens do Max em 2021, na batalha com o Hamilton, e falando que a FIA tem que tomar cuidado para não ter outro 2021. E fez
fez outra reclamação, que essa eu achei engraçada, tá? Essa eu achei muito engraçada. Que foi sobre limites de pista. E ele falando que se a FIA continuasse, né, enforçando essa questão de limite de pista, os pilotos não iam mais batalhar. Só que o único que tomou punição por limite de pista foi o Lando. Todo mundo batalhou, teve ultrapassagem, Gasly e Ocon fizeram uma batalha, assim, excepcional e não teve outros problemas com limite de pista. Principalmente porque colocaram o quê? A britinha ali naquela curva que todo mundo tava saindo. Exatamente. Quem diria, né, que você resolveria com brita? A brita é o melhor remédio pra limite de pista, gente. E o Lando foi o único que tomou punição. Então, peraí. Se o grid inteiro conseguiu ficar dentro da pista e só um cara saiu, o problema tá na regra de limite de pista ou o problema tá no cara que tá saindo? Então. Ano passado... Sobre questão de punição... Concordo que foi exagerado, porque assim, né, tava todo mundo saindo. Mas eles colocaram a britinha e resolveu o problema. Puxa vida, hein? Quem diria? Quem diria? Colocar uma barreira física. Quem diria colocar uma barreira física não ajudava, não é mesmo? Mas, Aninha, eu falei essa questão da McLaren porque essa postura de reclamar de limite de pista, reclamar de postura de punição, assim, me lembra muito o Toto Wolff, sabe? E a gente viu que não adiantou nada reclamar, chorar, mingar e os cacetes e tal, assim. Ah, mas a Red Bull estourou o teto de gasto. Ah, não, a gente gastou com merenda. Ah, nossa, é verdade, gastaram com merenda. E agora? Quero ver. A próxima eu não vou deixar passar. E deixou passar tudo. Não adianta, cara. Você tem que cuidar do seu. O campeonato não vai mudar, as regras não vão mudar. Eu tava vendo a corrida com uma pessoa que não é versada em Fórmula 1, entendeu? Mas que tava se divertindo com Fórmula 1, e isso que eu acho que é o mais importante. Só que acontece o acidente, ela vira pra mim e fala assim, esse cara tinha que ser banido da prova. E por que ela fala que o cara tinha que ser banido da prova? Por quê? Porque a punição foi de 10 segundos. E o Max tava 68 mil segundos na frente do Hülkenberg, se eu não me engano, né? É, do Pérez. Do Pérez, assim. Então, tipo, 10 segundos, beleza, vou seguir minha vida aqui, fico com o P5. Cara, acontece isso porque as punições da Fórmula 1, e aí é uma discussão que esse ano a gente não vai resolver. A gente não resolveu em 2021, a gente não vai resolver em 2024. Porque, na minha visão ali, esse tipo de acidente seria cabível um drive-thru. Aí você tira os 10 segundos lá, mas toda a questão do piloto ter que entrar no box, parar, cobrar tomar os 10 e voltar pra pista. Isso não vai acontecer. Esse ano não vai acontecer. Isso pode ser uma discussão que vai ser levada, e que pode ser levada para os próximos anos e tal, assim, de regulamento novo. Mas, tipo, uma punição assim, cara, vai ser assim, vai ser 10 segundos aqui, 5 segundos ali e toca a vida. Não vai ter punição maior para acidente nesse ponto. Então não adianta você ficar discutindo o campeonato. Você tem que arrumar a sua casa, entendeu? Você tem que arrumar o que você tem para arrumar, onde você pode arrumar e seguir a vida, saca? Então, se a McLaren continuar com essa discussão de, tem que punir melhor, eles são muito permissivos, tudo mais. Tem que o quê? Tem que o Lando largar de ser um bundão e disputar com o Max do mesmo jeito que o Max disputa, porque o Max sabe de todos os atalhos da FIA. Essa é a questão, entendeu? Essa que é a questão. A gente sempre fala aqui, né, que, pô, a Red Bull pra tomar uma punição é um sacrifício, porque ela toma punição lá, vai 10 advogados lá na sala dos comissários lá e retira a punição, né? Tem essas questões também. A McLaren tem que ser ativa nesse ponto. Bastidor, Aninha. Tem que ser boa de bastidor pra ganhar da Red Bull. O Lando precisa ser mais esperto disputando com o Max. Não é nem questão de jogar pesado, de ser mais agressivo, porque eu acho que ele, por exemplo, na Áustria foi bastante agressivo. Burro, mas agressivo. Ele precisa ser inteligente. Ele precisa saber quando usar a agressividade dele. E é isso que ele não tá sabendo. Antes ele não atacava. Era uma coisa assim que você falava, tá bom, o Norris vai ficar atrás do Verstappen pro resto da vida, ele não vai atacar nunca. Porque sim, sei lá, porque ele acha que não tem carro pra isso e tal. Agora ele descobriu que ele tem carro pra isso. E aí ele foi atacar. Só que num atabalhoamento absurdo. Continuo dizendo, não foi culpa dele, foi culpa do Max, ele foi punido corretamente, a gente sabe como é que o Max funciona, mas é exatamente porque a gente sabe como é que o Max funciona que, infelizmente, o outro piloto precisa saber como disputar com o Max. Pô, Aninha, não é possível. A gente aqui no Brasil, sentado na cadeira no computador, a gente sabe como o Max funciona, não é possível que ninguém lá sabe. É só você ver como é que o Leclerc e o Max disputavam no início de 2022. Não teve batida no início de 2022. Porque os dois sabem que um ou outro são malucos. Se demole, vai os dois pra fora da pista. Você pega os vídeos dos dois disputando, é sempre uma coisa que parece uma valsa, de tão bonito. E eles estão jogando super pesado um com o outro. Por quê? Porque o Leclerc sabe como é que o Max funciona e o Max sabe que o Leclerc é doido e que se ele fizer as merda que ele faz, o Leclerc vai fazer igualzinho com ele. Como fez em 2019, inclusive. 2019, na Áustria, o Max jogou o Leclerc pra fora no final da corrida, ganhou a corrida e não foi punido. Quando chegou em Silverstone, o Leclerc simplesmente fez exatamente a mesma coisa e passou o Max. É meio que um maluco conhece o outro, né? Resposta pra doido é um doido e meio, né?
Só que tem que ser inteligente pra fazer isso. E o Norris ainda não entendeu qual é o timing pra brigar com o Max. Mas eu acho que falando de loucura, a gente pode falar do Ferrari Cash agora, né, Aninha? Porque você ficou maluca, provavelmente, né? A gente coringa com a Ferrari, né? Pois é, Ferrari Cast, vambora. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Eu vou começar falando, porque eu não aguento mais. Caralho, sempre que tem um problema no carro é com o Leclerc. Não é possível. As primeiras frases do Ferrari Cash. Eu vou começar falando porque eu não aguento mais caralho. Não é possível. Não é possível. Na sprint, na classificação da sprint, o Leclerc entra em anti-stall. Até aí, ok, ele soltou um pouquinho mais rápido a embreagem. Anti-stall é um negócio que volta rápido, não é um negócio que demora pra voltar. O motor não desliga com anti-stall. Inclusive, não pode desligar com anti-stall. O motor da Ferrari desligou quando ele entrou em anti-stall. Você olha da... A Ferrari é visionária. A Ferrari é visionária. Ela tá aqui no regulamento 2026, que os carros estão desligando na reta, entendeu? Ela já tá testando esse mecanismo. Você vê o onboard, o volante apagou completamente. Aí ele, gente, o que aconteceu? Tá bom, eu entrei em anti-stall, mas não era pra desligar o motor, ô caralho. E aí ele perde, né, o Q3 e larga de 10º, faz uma ultrapassagem, uma primeira volta incrível, fez a ultrapassagem em 3 carros e tal, e depois tem problema de novo. De novo. O lance do bico do Leclerc foi como que ele quebrou ali? Foi na corrida, foi com o Piastri e o Pérez fazendo sanduíche. Ah, é verdade, o Pérez não deu espaço pra ele. E aí ele ficou vendido ali, ele não tinha o que fazer, porque foi o Pérez de um lado, o Piastri do outro, fizeram um sanduíche dele e o Piastri levou a asa dele. Mas na sprint, ele teve de novo aquele problema de diferença de temperatura no freio. De novo. Então chegou uma hora na sprint que ele tava no DRS do Hamilton e a equipe mandou ele fazer lift and coast, né? Que é ficar segurando o ritmo pra poder abaixar a temperatura dos freios. Até que, obviamente, ele saiu do DRS do Hamilton e não tinha mais jeito. Então, foi praticamente... O Leclerc foi a corrida inteira de lift and coast, praticamente. Acho que nas últimas 10 voltas é que ele pôde forçar, mas aí ele já tava fora do DRS. O Sainz teve problema de aquecimento de freio também, mas não chegou a ser diferença de temperatura, foi superaquecimento, que é normal num circuito como o da Áustria, que estava muito quente também, mas obviamente ele também teve que fazer lift and coast, mas foi por menos tempo. Então, quando dá merda, de verdade, é sempre com o Leclerc. Eu não sei o que acontece. Assim, precisam rever toda a parte de mecânicos ali da garagem 16, porque tá muito complicado, assim, sempre acontece com ele. A corrida, a classificação, foi total erro dele, ele forçou demais, foi lá fora. Se ele não tivesse forçando, porque falaram muito, porque se ele não tivesse forçado, ele tinha pego P4, P3, sei lá. Não, se ele não tivesse forçado, ele não teria chegado em P3 ou P2. Ele tava com volta pra chegar em P3, P2 eu acredito que não, porque ele estava forçando. Aí ele errou, paciência, é aquilo. Análise de risco. Por que o Leclerc tem 20 e tantas poles na Fórmula 1, mesmo com carro merda? Que ele teve em 2021, por exemplo, que o carro era ruim, e ele fez pole. 2023 o carro não era bom, e ele fez pole. Por que ele tem tanta pole? Porque ele arrisca muito. Porque ele é maluco, como a gente disse agora há pouco. Ele é maluco. Ele arrisca sempre. Em 2022, ele conseguia arriscar menos porque o carro tinha um equilíbrio maravilhoso. Um carro desequilibrado, quando você arrisca, tem muito mais risco de ir pra fora da pista, né? E de cometer um erro. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem 20 e tantas poles, ele vai pra fora, como foi na Áustria, como foi em Miami 2023 também. Por quê? Coloca um setup mais arriscado, tenta umas coisas que são muito mais arriscadas pra poder classificar melhor e poder sair da frente. Ainda mais a Ferrari, que tem um bom ritmo de corrida. O Leclerc teve o problema dele na largada, que virou sanduíche ali. Foi lá pra trás. E ele tava de duros com o mesmo ritmo da galera de médio na frente. Só que o pneu duro rapidamente começou a deslizar. E aí, rapidamente, a Ferrari trocou a estratégia e ele acabou fazendo 4 paradas. Por isso que ele não chegou nos pontos. Não foram nem 3, foram 4 paradas. Chegava a hora que, assim, ele tava
quando ele tinha finalmente conseguido voado pra chegar no pelotão, a Ferrari parava. Foi o que aconteceu com o Bottas. Aí, quando ele parou, ele voltou atrás do Norris. E aí era o seguinte, tava mais rápido que o Norris? Tava, mas não o suficiente pro Norris não ficar perto e ele receber uma bandeira azul. Então, ele ficou preso atrás do Norris por umas boas 10 voltas, sem poder chegar, acho que era o Gasly que tava na frente dele, porque se ele passa o Norris, de qualquer forma, ele ia receber a bandeira azul. Ele tentou passar o Norris numa hora, travou roda, exatamente porque não tinha ritmo pra passar e continuar na frente e abrir, pra poder, né, sair da volta, né, que ele tinha tomado. Mas se você olha o ritmo dele, tava lá com a galera da frente, só que com 4 paradas realmente não tinha o que fazer, né? Não tinha velocidade. Ele testou todos os compostos, mais um à sua escolha, Aninha. Exatamente. Então, assim, não tinha o que fazer. O carro, esse final de semana, tava pulando nas curvas de alta, como estava na Espanha. 2024, o porpoise ainda atinge as equipes da Fórmula 1. Sim. Essa atualização da Ferrari trouxe pressão aerodinâmica, né? Pra traseira, só que nessa criou-se porpoising. Então, o carro não pode andar mais baixo, porque pula demais. E aí perde performance. E é por isso que deveriam se adiar um ano o regulamento, porque agora que eles estão entendendo ou não entendendo e tá deixando coisa divertido. Mas não, vão trocar. Pois é. O ritmo da Ferrari tava ali um pouco abaixo do da Mercedes, pelo menos o do Sainz, né, no final das contas. O Leclerc é aquilo. Tava rápido, tava próximo lá da frente, virando um pouquinho mais rápido que o Sainz, mas tava maior parte do tempo em ar livre e tudo mais. Você não consegue fazer uma comparação real de ritmo de corrida. Então, a gente precisa pegar o Sainz que tava ali junto com as Mercedes. Tava com ritmo abaixo, que a McLaren é óbvio. O Sainz fez uma corrida extremamente limpa, consistente, mas o ritmo de corrida tava baixo. Ponto. Tomou do Piastri no final. Nada que seja surpreendente, porque a McLaren é mais rápida. Mas conseguiu o pódio, que são ótimos pontos, porque desde de Mônaco que a situação está complexa na Ferrari. E não vai ter atualização em Silverstone. Pode, que triste, não pode. Não. Tinha que ter. Parece que vai se desenhando. O portfólio não vai gostar de ouvir isso. Mas é mais uma vez que a Ferrari começa bem e é engolida. Por que tá acontecendo de novo, Aninha? O problema não era o Binotto? A Ferrari tem esse problema de ser péssima em desenvolvimento anual, né? No desenvolvimento durante o ano. E isso sempre se faz desde, sei lá, 2014, pelo menos, que eu me lembre. Isso acontece com a Ferrari. Então, esse problema não era do Binotto. O que o Binotto trazia de problema, tá? Isso pra mim era gestão dos pilotos, que eu acho que o Vasseur é melhor. Ter responsabilidade com o que acontece. Assumir os erros, assumir as merdas, dizer tá ruim, dizer tá bom, dizer estamos fazendo. O Binotto não tinha isso. E talvez um pouco de pensamento de campeão, assim, eu acho que faltou pro Binotto em 2022. Isso com certeza. Ele tinha problemas, sim, na hora que o desenvolvimento do carro de 2022 foi muito ruim. O de 2023 foi muito bom. O carro foi ruim, mas o desenvolvimento do carro durante 2023 foi muito bom. O desenvolvimento do carro de 2024 foi muito bom. Durante o ano, já não está sendo tão bom, porque apesar de ter trazido o que se queria que a atualização trouxesse, que era a pressão na traseira, criou-se outro problema. E aí a Ferrari está tentando entender como resolver esse problema com setup. Eles acreditam que eles conseguem resolver esse problema com setup, para conseguir usar essa pressão aerodinâmica extra que eles têm na traseira, sem que o carro pule tanto. Silverstone vai ser um bom teste para isso. Eu prevejo um final de semana ruim para a Ferrari, tá? Honestamente. Mas vai ser uma corrida que vai ajudar a Ferrari a entender o setup do carro e a entender os problemas desse pacote. Então já sabe quem tá ouvindo aí, ó, a Ninja previu o fim de semana ruim. Não percam o Ferrari Cast de Silverstone. Que vai ser um espetáculo. Vai ser, mas assim, como eu já estou prevendo, eu nem vou me abalar muito, sabia? Porque já prevejo já prevejo que vai ser ruim. A não ser que chova, que parece que vai chover. Se chover, há chances, se esse pacote de fato ajudou com a temperatura dos pneus, que parece ter ajudado. Sim. Até porque na Áustria a gente teve superaquecimento de pneu na Ferrari, então isso significa que a gente tem um pouquinho mais de pressão dos pneus para botar a temperatura. Por quê? Porque na chuva, obrigatoriamente os carros têm que andar um pouquinho mais altos. Então, se o carro vai andar um pouquinho mais alto, tem menos chance de dar porpoising. Temos essa possibilidade, se chover, a Ferrari ir um pouco melhor do que se tiver no seco. Mas vamos a ver. Mas falando em Ferrari, tem uma equipe que tem um motor Ferrari aí que tem um cara que tá fazendo, que apesar que ficou seco na Áustria, mas fez chover nessa prova, que é o nosso querido Hülkenberg, né? Hülkenberg, tá? Hülkenberg tá que tá, felicíssimo com o seu contrato da Audi, pelo visto, né? E mostrando por que a Audi
Audi contratou ele. Que existe esse mito do Hülkenberg que nunca conseguiu um pódio e tal, não sei o quê. Mas ele nunca esteve numa situação de conseguir um pódio, assim. Teve 2, 3 vezes na vida. Eu tava em uma e ele foi abalroado pelo Hamilton em Interlagos, eu lembro disso. Pois é. Coitado. Então ele é um cara rápido, ele é um cara bom. Botou a Haas em P6, ultrapassou o Pérez, fez um ótimo pique-pega, ganhou o pique-pega de DRS, foi muito mais inteligente do que o Pérez. Sobrou e tirou onda, né? Pô, tinha até uma DRS sobrando aqui. Mandou pô, o cara não veio. easy. Ele no rádio, easy. Tirou onda com o Pérez. Magnussen também não foi mal. As duas Haas fizeram pontos, né? Sim. Então, Haas muito que bem na Áustria, viu? Muito que bem na Áustria. E o legal é que a Haas está disputando pontos e disputando a posição do campeonato com a Alpine, que disputa entre ela mesma, né? Ah, sim. A Alpine tem a melhor briga do grid, que é o Ocon versus Gasly. Porque eles estão numa situação que eles estão meio que num limbo. Eles Sim. não chegam na Mercedes e na Ferrari, que estão ali pau a pau, né? Mas eles também, na verdade, não tem ninguém chegando neles. A Aston não chega. A Toro Rosso, AlphaTauri, Pix, Visa, qualquer coisa, também não chega pra brigar. O carro esquisito esse, né? Os caras tá, tipo, pô, entrou essas provas da Europa e tal, assim, ficou uns desempenho tudo estranho da Visa, Cashback, PicPay, Pix, aceita o boleto, vale alimentação, Red Bull. Porque, cara, o Ricardo pontuou, né? E o Tsunoda nem sei que fez a corrida. Ricardo pontuou. Eles trouxeram aquela atualização na Espanha que foi um horror. Parece que entenderam um pouquinho melhor, porque o Ricardo foi muito bem esse final de semana. Muito bem. No fim de semana que o Helmut Marko falou que tem que enfiar o Leon Lawson nessa equipe de qualquer jeito. Exatamente. Então, acho que o Ricardo tá... Eu não tô dizendo que ele voltou, não, tá? Mas assim, não é o primeiro final de semana que ele vai muito bem. Acho que nos últimos 3 ou 4, ele fez boas corridas. O Tsunoda ganhou, no outro ele ganhou e tal. Tá disputado. Ele não tá fazendo... Porque eu acho que as pessoas estão muito drásticas com o Ricardo. Eu acho que provavelmente pela expectativa, né? Comparação expectativa à realidade. Mas ele não tá fazendo o papel bizarro que o De Vries fez. Ele tá disputando com o Tsunoda. Sim, ele demorou um pouquinho pra acordar pra esse carro da Red Bull 2, né? Que não vou falar todos os créditos, não. Mas ele demorou um pouquinho pra acordar pra esse carro. Mas agora parece que acordou e que tá performando bem, sabe? É que depende muito mais de qualquer coisa que você falando que se o Ricardo é bom ou não, se tá valendo a pena ou não. Só depende de uma coisa pra ele continuar: do humor do Helmut Marko. E do Horner. Isso a gente pode falar o que quiser aqui e tudo mais, de perfil, tá assim. Depende do humor desses dois, entendeu? Sim. E, segundo o Helmut Marko, tem já, pô, o Linha Lawson já pode tirar o molde do banco dele de novo aqui. Tem que ver o que o Christian Horner vai falar no final do ano aí agora. Sim. E pra terminar, a gente precisa sim fazer uma menção desonrosa a senhor Fernando Alonso, que só fez merda o final de semana todo. O cara sumiu, só apareceu pra jogar o Joe pra fora da pista. Então, a equipe Bifinho tem lá no seu cockpit lá os 2 pilotos, um que é esforçado, mas você vê que falta um talento, e um animador de festa, né? Então, você tem esse perfil, e ele acertou no esforçado, coitado dele. Tanto sufoco pra ficar onde ele fica, né? E vai lá o Alonso e dá no meio dele assim. Alonso que meio que parece que deu uma largada, né? Esse ano ele tá sofrendo com o Stroll. O Stroll tem classificado melhor, não sei. Ele renovou com a Aston e eu acho que tá arrependido de ter renovado. Até porque a Aston não melhorou absolutamente nada até agora, né? Não sei. Alonso é meio doido, Briatore tá lá na Alpine. Bom, dizem os rumores que quem vai pra Alpine é o Sainz. Porque as equipes estão começando a ficar irritadas com a demora dele em resolver o que ele vai fazer da vida dele. Os pilotos estão, né, publicamente já. Porra, os pilotos estão putos. com Mas as equipes estão começando a ficar irritadas, a Audi e a Williams, né? Você tem a Audi, a Williams e a Alpine, que a gente sabe que tem propostas com ele. E ele não decidiu. Ele não decide a vida dele. Tá esperando alguma coisa. Claramente ele tá esperando alguma coisa. Não sei se ele tá esperando o Pérez continuar uma merda pra ver se rola ainda alguma coisa na Red Bull. Diz o Toto que ele tá fora de questão na Mercedes, mas vai que... Mas aí o Sainz teria que esperar uma tragédia muito grande, né? Porque ele ia ter que esperar o Checo ficar numa situação insustentável na Red Bull e assim ele não seria demitido. Ele seria rebaixado para uma cashback. A gente sabe que uma dessas vagas da cashback provavelmente será do Leon Lawson e com o Tsunoda e o Ricardo dando sopa. É um negócio muito complexo. E foi esse o pensamento do Sainz, sabe? Tem que ser um exercício gigantesco pra acontecer isso. Alguma coisa ele tá esperando. Talvez ele esteja esperando a definição do motor da Alpine em 2026, porque a Renault vai sair. Que é incrível isso. E aí, talvez ele esteja esperando a definição do motor da Alpine, que a Alpine tá negociando com a Mercedes e tá negociando com a Ferrari. A Alpine quer ele porque quer o
o Briatore... Ai, meu Deus, o Briatore, senhor. O Briatore já falou que quer ele de qualquer maneira. O que ele quer é um contrato que permita ele sair caso abra uma vaga numa equipe top. E, na verdade, principalmente a Audi, né? Quer um piloto para projeto. E eu acho que a Williams também. Talvez esse seja o grande problema no momento, na negociação. O tipo de contrato que ele quer. Ele quer um contrato que permita ele sair 2026, 2027, caso abra uma vaga numa grande. Olha, Sainz, não sei o que você tá arrumando, cara. E as equipes querem alguém pra comprar o projeto. E é nessa que eu acho que ele tá perdendo com essas equipes, principalmente a Audi ou Williams. Porque quanto mais ele demora, mais ele demonstra que, assim, ele não tá interessado no projeto. Ele tem que ser muito esperto, porque daqui a pouco aparece o Joe com o dinheiro do comunismo e quando ele pega uma vaga que era dele, e aí falei, e agora? Entende? Ele tem que ser mais ativo, cara. Já até passou da hora, sabe? Já dá pra saber o que cada equipe. Não é possível, cara, que vou esperar agora. Ele sabe o que cada equipe tá oferecendo. Alguma coisa ele tá esperando. Ele deve ter uma informação muito, muito boa que ninguém tem. Só isso justifica, sabe? Com certeza. Mas assim, ele esperar é aquilo. Ele tá arriscando. Daqui a pouco aparece aí a Audi anunciando alguém, ou a Williams anunciando alguém. E é isso. Aparentemente, Haas deve anunciar o Berman esse final de semana. Silverstone, que é o circuito de casa dele. Então, Ollie Berman provavelmente na Haas a partir deste final de semana, né? Pra 2025. A volta do menino urso. A Haas estava negociando com o Ocon, mas o Ocon também está negociando com a Audi. O Ocon é a segunda opção da Audi. Mas o que essas equipes estão pensando? Colocar Hülkenberg e Ocon na mesma equipe? Cara? O Bottas é opção também da Williams. Jesus. E tem esse treino esquisito do Colapinto. A galera da quinta série agora, isso é uma loucura. Vai ter esse treino esquisito. Do nada, assim, nesse treino do Franco Colapinto pela Williams, assim. Porque eles precisam colocar... O Colapinto ganhou... Não, ficou em segundo lugar na corrida, né? Que o Bortoleto ganhou. E a Williams precisa colocar Júnior pra correr no FP1, né? Então, pega o Colapinto, que fez uma ótima corrida principal na Áustria, e dá esse prêmio pra ele, que é andar na Williams. Pode significar alguma coisa? Pode. Eu acho um pouco difícil, porque a Williams precisa de gente experiente, porque é uma equipe que tá desenvolvendo. Colocar um rookie na Williams, eu acho que seria arriscado neste momento. E é por isso que o nome do Drugo ainda circula por ali, né? Mas enfim. Ainda circula o nome do Drugo. A Juliana Serrazoli já meio que deu uma descartadinha. Eu, honestamente, acho difícil o Drugo entrar. Quando falam isso, eu falo, ok. Torço. Óbvio que eu torço. É óbvio que eu torço. É claro que eu quero. Acredito que vai acontecer? Não. Pra gente seria maravilhoso, poxa. A gente, com brasileiro, ia aumentar muito mais aqui a galera, pô, pra trocar ideia. Mas é foda, cara. Porque assim, chega na hora do vamos ver, que não eu falei agora há pouco, pô. Entre o Drugo com o coração brasileiro e o Joe com o dinheiro do comunismo chinês... Fica difícil disputar, assim, porque chega aquele caminhão de grana lá e tal, se ficar nessa questão, tipo, a gente precisa de colocar um piloto aqui por colocar, assim, já tem o álbum e tal, a grana vai pesar. Então é difícil, saca? Quanto mais o Sainz demorar pra resolver, mais esse quebra-cabeças vai ficar complexo e mais vai se voltar para soluções que a gente tá vendo há mais de 20 anos na Fórmula 1. E é isso. É isso. Fechamos. Vamos pro nosso melhor, pior decepção. Denis, qual o teu melhor? Russo, porque estava no lugar certo, na hora certa, quando aconteceu o imponderável da Fórmula 1. E ele fez isso, a gente já disse anteriormente, por conta dessa mata-ou-morro pela constância dele, que é muito doida. E dessa vez a moeda caiu pra cima e ele tava onde deveria estar, então pra mim o melhor foi o Russell. Muito que bem. Pior? Pior foram as punições, como eu já disse aqui, mas isso é só batendo mais uma vez na FIA pra deixar claro, porque é como eu disse, assim, eu daria uma punição mais severa pro Max, entende? Porque se for olhar no final das contas, a punição do Max e a punição do Alonso foram exatamente as mesmas, né? Assim, e consequências muito diferentes de uma pra outra. Mas é aquilo. Teoricamente, não se pode considerar a consequência para dar a punição. Eu acredito que se deva considerar, mas não no sentido de que pune pela consequência, mas a consequência é um agravante, entendeu? Não dá pra punir pela consequência, porque às vezes é só um incidente de corrida, como foi o incidente do Leclerc com o Pérez e o Piastri. Foi um incidente de corrida. Tinha espaço pro Piastri, tinha espaço pro Pérez. Não viu, acho que o Piastri não viu que o Leclerc tinha o Pérez do lado. O Leclerc não tinha pra onde ir, porque o Pérez estava do lado, e ele virou um sanduíche ali. Foi incidente de corrida, ponto.
Então, você não poderia punir os dois, porque a consequência foi o Leclerc basicamente perder a corrida dele. Mas no caso de que há de fato um culpado, considerar a consequência como um agravante pode ser interessante. É que assim, não adianta, como eu falei ao longo do programa, a gente tá discutindo isso aqui, no mínimo, desde 2021. Não é agora que vai mudar, mas é decepcionante toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido. E depois a FIA não entende por que ela perde força na Fórmula 1. Cara, na hora que tem que agir, colocar uma mão de ferro no negócio, vocês são omissos. E a decepção é a Ferrari, porque, cara, não é possível que a Ferrari vai derreter, né, a ponto da Mercedes passar. Os caras ganharam em Mônaco e estão derretendo de novo. De novo a Ferrari derretendo, Aninha. Como pode, Aninha, a Ferrari derreter de novo? De novo, a Ferrari derretendo. Bom, meu melhor eu vou dar pra Haas, que chegou nos pontos. Já que o Danny já falou do Russell, eu falo da Haas, porque a Haas chegou com os 2 carros nos pontos. O Hülkenberg ultrapassando o Pérez na última volta, no último DRS, foi lindo, foi sensacional. Então, eu acho que precisa sim dar destaque pra essa corrida da Haas. A gente fala tanto, né? O Felipe fala tanto de como a Haas erra estratégia, erra pitch, né? Tem toda essa questão com a Haas, e esse final de semana eles acertaram, eles foram muito bem. Meu pior vai pra disputa Verstappen e Norris. Foi muito legal da gente ver e tal, super divertido, né? A gente ter essa batalha ali na frente, isso eu concordo plenamente, é ótimo. Mas a disputa em si foi uma disputa atabalhoada. Não foi uma disputa limpa, não foi uma disputa, sabe, que se você pega o vídeo você vai olhar, caraca, que coisa bonita de se ver. Foi atabalhoado pra cacete, das duas partes. No final, obviamente, o Verstappen foi o grande culpado da história toda, né, do DNF, mas se não tivesse dado DNF, o Norris tivesse passado, o Verstappen tivesse ficado na frente de qualquer maneira, a batalha teria sido atabalhoada de qualquer forma. Não foi uma coisa bonita. Foi no Red Bull Ring, tá ligado? No Red Bull Ring tinha 2 touros na pista. Não foi uma coisa bonita, foi uma coisa meio desgovernada, assim, sabe? O Verstappen defendendo daquele jeito dele, o Norris atacando todo atabalhoado, então assim, não foi um negócio bonito de ver. Tem que melhorar aí o roda-roda dos dois, do Verstappen defendendo principalmente, né? Porque foi feio. Ou não melhora nada e se bate toda a prova aí. Exatamente, se não melhorar, vai ser isso. Vai bater toda a prova. Minha decepção foi a Ferrari, com o Leclerc principalmente, já que o Sainz fez uma boa prova. Chegou no pódio e tal. Mas a Ferrari, no geral, pela falta de ritmo, né? O ritmo abaixo ali da Mercedes. E o Leclerc mais pela classificação da corrida do que outra coisa. Eu acho que da sprint deu um problema no motor. Ponto, acabou. Não tinha o que fazer. A sprint dele foi boa, ele fez uma boa largada, enfim. Fez o que pôde com um carro que tava dando problema. A corrida dele fez o que pôde com 4 paradas, mas a classificação, obviamente, deixou a desejar. Podia ter largado mais à frente. Não largou tão mal, largou em 6º, enfim. Se não tivesse virado sanduíche, talvez pudesse ter recuperado principalmente a posição com o Pérez, mas na situação em que a Ferrari tá não estamos disputando porra nenhuma, precisa melhorar a análise de risco. Eu, particularmente, não me importo com esse tipo de erro de piloto que tenta. Eu acho muito melhor um piloto que tenta e que erra tentando, né, tirar mais do carro do que quem se conforma com o que o carro pode entregar. Isso aqui é uma opinião completamente pessoal, vai ter gente que vai achar o contrário, e tá tudo bem. O famoso errou tentando acertar. Mas, na situação em que a Ferrari tá no campeonato, talvez seja mais importante manter uma constância. O que foi legal que ele falou no final da corrida foi que foi interessante pra Ferrari porque ele tava com um setup completamente diferente do Sainz. Então, a Ferrari tinha 2 setups pra analisar, dados pra comparar. E isso é muito legal para a situação em que a Ferrari tá. Mas fico sim decepcionada com a classificação dele, especificamente, porque podia ter pego ali o P4, né, talvez um P5, que não daria grande diferença, né, de P4, P5 para P6, vamos combinar que seria tão absurdo assim. Aninha, estou um pouquinho preocupado com você, porque na última prova você colocou o seu melhor como Max e nessa prova você colocou o seu pior como a Ferrari e o Leclerc. Não foi meu pior, foi a decepção, é diferente. Então, conversa com a gente, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, eu só sou uma pessoa, né, conformada com a minha equipe, o que eu posso fazer? O carro tá ruim, o que eu posso fazer? E eu conheço o piloto que eu torço, que eu sei que ele vai fazer esse tipo de
coisa. Quando ele falou depois da sprint que ele ia arriscar, que ele ia tentar algo mais agressivo e que ele ia arriscar, eu já sabia que ou era a Brita ou era a primeira fila. Então, assim, estou mais do que acostumada. Destreza. Porque essa é a cabeça dele e é um dos grandes motivos de eu torcer pra ele, de eu gostar tanto dele. Porque ele não se conforma com meio de grid. Estar no meio de grid pra ele não dá. Então ele sempre vai tentar mais. E é isso que eu falei, é o risco. Quanto mais você arrisca, mais chance você tem de errar e mais chance você tem também de fazer um negócio absurdo, como a gente tem na quantidade de pole positions que ele tem, inclusive com carros ruins. E aí, é uma preferência de cada um. Vai ter gente que vai preferir o cara que é mais constante, que segura a onda, que faz o que o carro, né, quer e tudo mais. E vai ter gente que vai preferir o cara que vai sim arriscar e que vai tentar botar lá na frente e vai pra Brita de vez em quando, sim. Eu prefiro o cara que vai pra Brita de vez em quando, sim. Se o Max Verstappen não fosse um grandíssimo escroto, eu provavelmente gostaria muito dele, porque ele tem questões como piloto que eu acho fundamentais pra eu gostar. Só que ele tem outras que são impossíveis de gostar. Então eu, né, sou obrigada a não gostar dele, porque assim, tem coisas dele que não rola. Entendeu? Entendemos. O seu público está te abraçando agora, Nick. Obrigada. Vai dar tudo certo. Muito obrigada. So box. Então é isso, gente. Chega, acabou. A gente já tá 2 horas falando aqui, Denis. Eu preciso almoçar. Eu também. Mas sabe quem ajuda a gente a colocar a comida na mesa dos nossos programas aqui? Os nossos apoiadores, né? Exatamente. Sem eles, a gente não teria podcast. Por isso, a gente precisa sempre agradecê-los. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Muito obrigada, meus amores. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @castboxboxbox no Twitter e no Instagram, @boxboxboxpodcast no YouTube. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, caso você queira nos dar uma ajudinha avulsa, se não puder, né, não quiser participar dos nossos planos de apoio, tá bom? Não se esqueçam também de avaliar com 5 estrelas. Nossos planos de apoio estão no Apoia-se /cashboxboxbox. E é isso, nos vemos em Silverstone. Exatamente. Galera que tá ouvindo aí, gente, um grande abraço e box. Box.